Resumo do segundo capítulo do livro Brevity. No último, na última, no último resumo que eu fiz, se eu não me engano, eu fiz da página 01, não, da página 22 até a página 77. Agora eu dei um decorrer, né? Acelerei o processo e eu fui parar da página 76 até a página 122. Tá quase terminando. Uma nota que eu quero deixar antes de começar esse resumo. Resumo não, né? Estudo sobre o livro. É que eu não estava conseguindo prestar muita atenção no livro em si, no conteúdo. Então vai ter algumas coisas que eu vou deixar passar que são muito importantes para, para o compreendimento, só que, como eu não estava conseguindo prestar muita atenção, possa ser que esteja faltando alguma informação. Então, a recomendação que eu faço desde o começo que eu fiz essa leitura é você estar lendo o livro e acompanhando junto comigo, beleza? Eu salvei aqui, eu não lembro se eu salvei aqui o livro, mas já sei qual página eu parei. Se eu não me engano, da última vez eu fiz da página 77, se eu não me engano. É, página 77. Why It Matters. Vamos lá, deixa eu pegar aqui na parte do resumo a página que eu a exata página que eu parei. É If Matters. Eu não sei se eu vou conseguir achar. Aqui, ó. Why If Matters. Porque isso importa. O celular que tá me distraindo. Esse é o problema que eu não tava conseguindo prestar atenção. Muita distração. Ficar assistindo coisas de Instagram, essas coisas rápidas, faz você prestar pouca atenção no que é necessário. Mas vamos lá. Por que isso importa? Ele, nessa parte aqui desse livro, nesse capítulo, ele fala muito sobre o axioma junto com o LED para determinar sua cacetência. Então, o que ele diz mais é o direcionamento que você quer trajar, o caminho que você quer ir com a sua comunicação. Se você for dar uma brevidade aqui, ó, por que é importante? O que você viu ao longo deste livro, aí ele continua. Porque ele tá te mostrando como você pode trajar um caminho que é realmente importante para aquele leitor, para aquela pessoa que está lendo, para aquela pessoa que está te escutando. Você dá um motivo porque você está falando, porque a sua informação é importante e porque o tema que você está tratando, a pessoa devia estar prestando atenção. Então, ele fica nesse capítulo todo tratando sobre isso, dando exemplo, dando coisas, histórias que aconteceram com ele que foi importante. Só deixa eu aumentar um pouco no microfone aqui. Aí já. Alô, alô. É, tô me escutando melhor. Calma aí, aumentando o som do microfone. No som do fone aqui. Confundi. Vamos lá. Continuando. Ele dá exemplos de como você pode tratar um tema, um assunto, de uma forma interessante que entregue o que a pessoa quer. Então, você fazer um tipo de escrita, um tipo de fala, de comunicação persuasiva, não é tão interessante, porque a pessoa não quer ser persuadida, a pessoa quer ser convencida, ela quer escutar aquilo que ela quer escutar. É meio confuso isso, mas eu vou dar um exemplo aqui muito claro que ele fez. Linha de assunto, atualização da equipe para compartilhar com você enquanto estiver livre. Desculpa incomodá-lo. Calma aí, calma aí, eu vou tomar um copo d'água que minha garganta tá seca. Tá, vamos continuar. Desculpa incomodá-lo, mas como você já sabe, Jamie Smith tem feito um ótimo trabalho liderando dois de nossos projetos mais importantes. Bem, ele acabou de me informar que você se vai demitir e aceitar um novo emprego em outro lugar. Em algumas semanas, é Eca, grande golpe. Parece que está indo bem.
Para o nosso concorrente, vamos lutar para conseguir um novo chefe de gabinete, mas essas coisas levam tempo. Acho que posso intervir e cobrir alguns de nossos alguns de nossos adversários. Desculpa se eu estiver lendo errado, ou estiver lendo incorretamente, ou estiver sendo chato aqui. É porque realmente eu não estou conseguindo prestar atenção nas coisas e eu tenho que melhorar isso. Mas continuando. Essa linha de diálogo que ele fez aqui não foi tão objetiva. Assim, deixou claro, é porque minha comunicação tá bem ruim hoje, mas a linha comunicativa dessa escrita que ele mandou de e-mail não tá tão claro e não tá tão objetivo assim com o que ele quer dizer, correto? Se ele usasse uma comunicação um pouco de linha direta para o que realmente importa, seria mais, como posso dizer, ia chamar mais atenção e também ia fazer com que a pessoa preste e seja objetiva naquilo que realmente importa. Vamos ver aqui da maneira correta como se fazer isso. Linha de assunto. O nosso chefe de gabinete pediu demissão. Janet Smith acabou de informar que está saindo em 2 semanas para um novo emprego em nosso principal concorrente. Por que é importante? Aí ele já deixa claro aqui de como você tratar algo com realmente importância. Janet está liderando 2 de nossos 3 projetos estratégicos mais importantes. Vou intervir para lidar com coisas enquanto encontramos rapidamente seu substituto. Então aqui, uma coisa interessante que ele usou não foi uma linha de diálogo que faça com que a pessoa ache que eles não estão perdendo. Como assim? Na primeira comunicação, a empresa deixou entender que o funcionário não importava tanto assim. E na segunda linha de comunicação, a empresa deu uma importância para aquele funcionário, só que ela já de prontidão tomou uma atitude, vendo com outro funcionário, vendo com outras possibilidades para substituir aquele trabalho que ele já estava exercendo. Teve uma outra linha de diálogo aqui. Esse capítulo é muito bom para você que tem problema de ser direto, enrola muito para a comunicação. Eu sei que aqui nesse resumo que eu tô fazendo, não tá sendo um dos melhores, o primeiro tava bem melhor do que esse, mas é porque eu tô com problema de prestar atenção. Mas o livro em si, ele diz muito bem como você pode fazer isso. Ele deixa até aqui uma estimativa de palavras para você poder usar, de você não poder usar, é assim, para a sua comunicação um pouco mais direta. Agora vamos partir para Go Deeper. Go Deeper, eu não traduzi o que seria, mas é aprofundamento. É isso, aprofundamento. O Smart Brevet reúne informações essenciais na embalagem mais digeríveis e deliciosa. Essa Go Deeper, ele quer dizer basicamente para você saber dizer aquilo que você quer dizer, mas que não fale de uma forma que não dá para digerir. Por exemplo, tem 2 formas de eu falar uma palavra só, passar o mesmo significado, mas a pessoa digerir de forma diferente. Seja um pouco mais alegre, seja um pouco mais triste, ou seja um pouco mais inaceitável de aceitar aquilo. Então ele te explica como você pode estar falando a mesma coisa, falando a mesma frase, ou até mesmo aperfeiçoando aquela frase, tirando algumas palavras e acrescentando outras, para que a pessoa aceite aquela comunicação e entenda a intenção que você está passando. Porque não é só saber se comunicar, não é só saber falar, não é só saber expressar aquilo. Você tem que fazer a pessoa digerir aquela ideia que você está passando. Então, basicamente, nesse capítulo, Go Deeper é só para você se aprofundar no assunto e fazer com que se torne mais digestível para a pessoa engolir aquela ideia. Ele até passa sobre mensagens de e-mail, que é muito importante para você que trabalha com e-mail ou trabalha por mensagem. Eu sei que é diferente do WhatsApp para e-mail, mas seria basicamente isso. Aprofundamento sobre o assunto. Agora vamos ter The Right Roads.
Putz, agora eu esqueci de colocar a tradução aqui, mas deixa eu pesquisar aqui rapidinho o que seria, só para nós não perder a linha de raciocínio aqui. As palavras certas, isso mesmo. Aqui nesse capítulo, basicamente, o que eles fazem é você saber escolher as palavras corretas. Vê que desde o começo do capítulo eu disse saber escolher as palavras certas. E muitas das pessoas não sabem escolher as palavras corretas para dizer aquilo que elas querem dizer ou para as mensagens que elas querem passar no momento. Muitas pessoas pensam assim: ah, mas essa palavra tem o mesmo significado do que essa, mas o peso da palavra em si tem outro peso do que. É muito estranho isso. É a mesma palavra, é o mesmo significado, é o mesmo teor, só que o peso da palavra é diferente. E aqui ele basicamente ensina você a fazer isso. Basicamente, ele te mostra como você pode utilizar isso ao seu favor. E foi uma das frases muito boa que eu entendi e canalizei isso. Que foi um velho editor da cidade certa vez nos disse que nunca se chamaria uma banana de fruta amarela alongada. E foi isso que eu achei muito interessante. Muitas pessoas têm o teor de usar palavras específicas demais para explicar coisas simples. Você usar isso para o seu diálogo ou para sua comunicação não é o ideal, porque você não vai passar a mensagem que você quer propagar e você não vai fazer a pessoa entender aquilo que realmente você quer que faça ela entender. Uma fruta amarela alongada não é a mesma coisa do que uma banana. Entendeu que na primeira frase é muito ambíguo? Eu deixo você entender, interpretar da forma que quiser, enquanto uma banana é algo mais objetivo. Basicamente seria isso. Você usar, você usar a frase correta para os momentos corretos e não é só a frase, mas também a palavra. Teve uma palavra aqui muito boa que ele disse que eu uso muito no meu dia a dia, que é poderiam. Evite palavras nebulosas. Poderiam. Isso faz algo ficar nebuloso na cabeça do leitor. Use o verbo ativo. É, o que seria isso? A palavra poderiam é uma palavra muito não subjetiva, também subjetiva, mas ela deixa um ar um pouco mais nublado, um ar um pouco mais subjetivo, um ar um pouco mais incorreto, mas correto, entende? Por ter essa nuance, por ter essa subjetividade de, pô, eu poderia ir ali, é diferente do que eu falar eu vou ali ou eu não vou ali. Entende? Eu vou pegar um copo de água. Eu poderia estar pegando um copo de água. Você vê que eu deixo uma possibilidade na sua cabeça quando eu falo a palavra poderiam? Então, basicamente, esse capítulo é muito importante para quem realmente quer melhorar na comunicação, para quem realmente quer falar aquilo que ela quer passar, a mensagem que ela quer transpor, usando as palavras corretas. Você não vai usar uma fruta amarela alongada para dizer que é uma banana. E você não vai falar, nós poderíamos fazer isso se você quer ser objetivo. Então, tem certas palavras, eu não vou listar todas aqui. Ele teve até uma proeza de passar algumas palavras que você poderia estar usando no seu vocabulário. Por exemplo, a palavra prevaricar, que seria mentir. Então, você tá em uma reunião, tá com seus amigos, tá em uma palestra, tá em algum local importante e você não quer falar mentir, porque é uma palavra negativa, é uma palavra que dá a entender muita coisa. Pô, você tá mentindo. Isso não é um vocabulário tão adequado e não é uma intenção que você quer passar. Nota que esse capítulo fala muito da intenção da palavra. Você está mentindo. É uma afirmação muito forte. Então, como você pode aliviar essa afirmação? Você está prevaricando. É uma palavra um pouco mais branda, não é uma palavra que dá subjetividade e não é uma palavra nebulosa.
É uma palavra um pouco mais leve. E é o mesmo significado que você pode estar usando do que tá usando você está mentindo. A outra coisa, didático, em vez de pregação. A palavra pregação é um pouco mais forte do que a palavra didático. Enigma, paradoxo, quebra-cabeça. Desconcertante. Essa é uma palavra muito boa para ser usada no dia a dia. Pô, eu fui, eu fui na padaria comprar um pão, o cara falou que não tem. Foi muito ruim o atendimento dele. Passou o sentimento que você queria passar, só que não ficou tão claro, não ficou tão objetivo. Teve o seu princípio, cumpriu o seu princípio, só que você poderia ter usado, ficou um pouco desconcertante a comunicação dele. Então tem algumas palavras que você pode estar usando para você estar passando o mesmo significado, o mesmo teor, só que com uma forma mais branda, um pouco mais leve, sem ser tão pesado. Claro, se você for usar em uma comunicação que você tem que ser incisivo, você tem que ser direto, você tem que ser um pouco mais pesado, você vai ter que usar o oposto dessas palavras. Então, você mentiu em vez de você prevaricou. Entendeu? E você ter essas nuances, saber disso. Outro ponto importante aqui que ele falou, que eu achei muito interessante, ó, como eu falei, ele fez uma lista, teve a proeza de fazer uma lista. É interessante você tá dando uma olhada. Foi em gamifique. Foi a palavra gamifique. O que seria isso? Antes de eu falar dos emojis que ele citou aqui, gamifique. Faça o seu texto ou faça a sua comunicação e peça para alguém analisar ela e ver se faltou alguma coisa na essência daquela comunicação. Eu quero explicar como funciona um computador. Pego uma pessoa que entende aprofundadamente do assunto sobre computadores e explico para ela de uma forma breve, de uma forma rápida, mas que passe a mensagem que eu quero que faça que ela entenda. Então, isso que seria gamifique. Treine. Seja o game, faça o jogo, esteja jogando o jogo da comunicação prévia, o jogo do texto prévio. Isso é importante para que você possa melhorar na sua comunicação como pessoa e também possa melhorar eh, nas suas escritas persuasivas. Porque escrita persuasiva não é só saber copyright, mas também é saber as palavras corretas para o momento correto. Então, gamifique a sua comunicação. Outro ponto interessante que ele falou sobre esse capítulo 11 é emojis. Emoji hoje em dia é muito bom porque você consegue passar a emoção que você está sentindo ou passar o teor daquilo que você quer que a pessoa entenda. Então, você está usando o emoji hoje em dia é excelente, seja para os negócios, ou seja para a vida pessoal. Só que tem um ponto muito interessante que ele citou também. É usar emoji da forma correta. Você não ser um abobado, você não parecer um palhaço usando vários emojis, achando que está transmitindo aquela mensagem, só que a pessoa nem está prestando atenção naquela mensagem. Emoji é excelente para e-mail. Para caso você for enviar um e-mail e colocar um emoji no título do seu e-mail, é bom, porque faz a pessoa prestar atenção e também passa o teor da sua mensagem. Então, aqui ele cita alguns tipos de tópicos de como você poderia estar usando emoji. Ele fala um pouco de GIF, é, entre outros. E, tipo, tem alguns emojis que eles conversam com a palavra. Por exemplo, a Amazon, se você usar uma caixa, representa a Amazon. Agora, se você usar um carrinho de supermercado, representa o Walmart. Então, você saber usar o emoji na hora certa. Claro, você não vai ficar mandando texto persuasivo com vários emojis, com excesso de emoji, até mesmo com um emoji que não tem representação nenhuma naquele texto que você está dizendo. Pelo que eu entendi aqui, o emoji é bom ser usado para título, headline, um começo de uma escrita, se você conseguir encaixar bem.
Só que não é para você ficar usando incessantemente, senão cansa o leitor, cansa quem tá querendo ver o conteúdo que você tá para mostrar, beleza? Próxima página, Mike is Playbook. Isso mais é um livro de ações de Mike. Ele conta aqui uma história de o Mike era ele escrevia boletins, ele escrevia para jornais e tipo, isso é muito interessante porque ele fala muito sobre reduza a escrita que você está fazendo. Se sua escrita tem 2.000 palavras, tenta reduzir para 1.700, 1.800. Tenta reduzir ao máximo. Vem dar aquele outro tópico, que ele fala de você saber usar a palavra correta para o que você quer dizer. Você não vai usar uma fruta alongada amarela para dizer que é uma banana. É basicamente isso que ele quer dizer. Reduza as suas palavras. É como um lápis, né? Afie ela para você poder estar escrevendo algo mais persuasivo. E eu parei aqui? Não, continua. E o capítulo 13, The Art of the Newsletter, que é a nova modalidade, é a nova arte de você passar a comunicação que hoje em dia, para ser bem sincero, está sendo bem propagado, né? Você se inscrever em uma newsletter para receber notícias sobre aquele nicho específico. E hoje em dia as pessoas estão sabendo fazer isso de uma forma interessante, até assim que eu possa dizer. Você fazer uma newsletter que chama atenção. É mais basicamente sobre newsletter o que ele está dizendo aqui. Nada de realmente novo que eu possa dizer, e citando aquilo que eu acabei de dizer de reduzir as palavras. Palavra muito longa faz com que a pessoa não preste tanta atenção assim. Teve um ponto muito bom que ele disse aqui, que você pode usar alguma imagem gráfica na sua newsletter para chamar atenção e também para representar aquilo que você está fazendo. Esse livro basicamente não é só sobre palavra, é sobre comunicação em geral, seja ela de fala, seja ela escrita ou seja ela de imagem, beleza? E basicamente é isso. Be hard work. Só um momento. Tá, voltando aqui. Acabei parando aonde? Na work. Só um minuto. Aqui, pronto. Be hard work, que é ser ouvido. Aqui basicamente o que ele quer dizer é: em nenhum lugar o Smart Private é mais eficaz e essencial do que no trabalho. Dá para você aplicar o Smart Private para sua vida pessoal e também para os seus negócios e também para o seu trampo, para o seu trabalho. Você ser mais comunicativo e também você ser incisivo nas palavras que você for usar. Seja ela para se comunicar, seja ela para escrever, ou seja ela mesmo para passar a mensagem para outra pessoa. Então você saber se comunicar instintivamente no seu trabalho. Não tem muito o que eu dizer aqui, não tem muito o que eu explorar desse capítulo. Até agora o livro está sendo excelente para o objetivo que eu quero, que é a comunicação ser um pouco mais breve. Eu sei que no começo desse áudio eu fui um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais prolongado, porque faz um bom tempo que eu não faço isso de me comunicar com o microfone e também ultimamente eu tô fazendo mais escrita persuasiva, eu não tô me comunicando tão bem assim para microfone, mas eu espero que esse áudio esteja bem resumido sobre o que eu queria dizer. Um ponto interessante que eu quero notar aqui, das notas que eu fiz, é nesse capítulo ele citou a escrita objetiva e emojis que pode prender mais a pessoa à leitura. Resumo. Resuma o que você quer dizer, escreva algo que dá para escutar, encurtar, quer dizer, desculpa. Escreva algo que dá para encurtar. Gostei da analogia da banana. Essa analogia da banana foi o melhor. Que se você quer dizer alguma coisa, tente reduzir ela. Como se fosse um molho de macarrão. Você jogou água, agora reduza ele, beleza? Esse áudio vai ficando por aqui. Tchau.